Que alegria mais uma vez podermos parar um tempinho do nosso dia diante da palavra de Deus. Isso é graça, isso é bênção, isso é presença de Deus constante na nossa vida, falando conosco, instruindo-nos, levando-nos a uma experiência profunda da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Quero convidar você a, de coração aberto, estar atento àquilo que Deus quer falar com você hoje. Deus fala hoje com a gente, hein? E Ele escolheu esse momento para falar conosco. Esse momento de Lexio Divina, de leitura orante da Palavra de Deus, o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A gente está fazendo aqui a metodologia do Padre Jonas, tem um livro chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia, se você ainda não tem, adquire-o, loja.cançãonova.com. E nesse livro tem dicas preciosas de como nós devemos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, viver essa palavra, deixar essa palavra tocar profundamente no nosso coração e nos fazer experimentar a direção de Deus para o nosso caminho de fé. Mas para bem vivermos esse estudo bíblico, a gente tem que recorrer ao Espírito Santo. Nunca leia a Bíblia sem pedir o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos indicar o caminho, nos iluminar, nos mostrar como nós devemos viver e fazer a vontade dEle na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia e o seu caderno e anota o texto que nós iremos estudar, mais um capítulo. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo rejeitei, para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de azeite. Vai, eu vou te enviar à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim, dentre os filhos dele. Samuel ponderou: como irei? Se Saul souber, vai matar-me. O Senhor respondeu: leva contigo uma novilha e dize: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer e assim ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade, apavorados, vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Olha só que coisa impressionante. Deus rejeita Saul, mas elege, escolhe um novo rei para Israel. Eu sou muito encantado com essa palavra, com essa escolha.
Por quê? Existem elementos aqui muito importantes. O nome de Davi, não é? Amado, predileto. Esse é o significado do nome de Davi. Alguém que tem um relacionamento especial com Deus. Aqui está o cerne de tudo. Davi tinha um relacionamento especial com Deus, uma comunhão, uma aliança, uma amizade lá, cuidando das ovelhas do seu pai, né, de Jessé, no campo. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele vivia uma amizade, uma aliança, uma dependência de Deus, uma comunhão profunda. E aqui está o sentido da sua escolha. Veja só. Depois, nós vemos que Samuel resiste um pouco com um certo medo humano do que Saul poderia fazer com ele. Deus fala, olha, leva uma ovelha, vai oferecer um sacrifício junto à família de Jessé e eu te mostrarei o escolhido. Aqui a gente vai entender, né, ungir, vai lá ungir o escolhido, né? Nós vamos entender que ungir é consagrar com óleo alguém escolhido por Deus para uma missão. Existe uma missão dada àquele que é o escolhido. E aí acontece diante dos nossos olhos a imagem da ruptura com Saul e a unção do novo rei, né? A fidelidade de Deus continua a mesma, ainda que os líderes falhem. Entenda isso, talvez você já tenha visto um líder falhar como Saul falhou. Mas Deus mantém a sua aliança. Deus continua, ainda que os líderes falhem, né? Deus não escolhe com base na aparência humana. Samuel humanamente olha para Abinadab e ele, nossa, é esse, né? O primeiro, é o forte, alguém ali que está com as características, Eliabe, na verdade, né? O primeiro, né? Certamente é esse, né? Mas Deus vai dizer, não, eu não vejo as aparências humanas, exteriores, mas eu olho aquilo que está na disposição do coração. Mas passam 7 filhos e nenhum é o escolhido. E aí? Quando Jessé diz, resta um, né? Aquele que nem foi considerado importante para estar na mesa. O Senhor escolhe o esquecido, o Senhor escolhe o humilde, o Senhor escolhe um pastor, que é a imagem do próprio Cristo. Nossa, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Jesus não fazia parte das esferas da liderança espiritual de Israel, humilde, não é? Um pastor, o bom pastor. Deus vê o valor escondido no fiel, naquele que no cotidiano tem comunhão com ele, naquele que no cotidiano cuidava das ovelhas, mas tinha um zelo, não é? Um zelo pelas ovelhas que não pertenciam a ele, as ovelhas do seu pai. E aí Deus vai ungir esse, porque ele terá zelo pelas ovelhas de Deus, as ovelhas de Israel. Ele cuidará do povo de Israel, a unção. E a partir do momento em que ali Samuel deita o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor toma, acontece uma mudança no interior, não é? Davi é a figura do Cristo bom pastor. Davi é a figura daquele que é esquecido, rejeitado, mas é ungido com o Espírito Santo. Davi é o improvável. Deixa eu dizer para você, Deus olha o coração, Deus sonda o coração, Deus vê o seu coração. Ele te escolheu, todos nós um dia fomos ungidos, participamos da unção messiânica, fomos ungidos e participamos no santo batismo do reinado, do profetismo e do sacerdócio de Cristo. E também somos escolhidos. Se você recebeu de Deus um chamado ao sacerdócio, um chamado à vida religiosa, um chamado a uma consagração numa nova comunidade, como é a Canção Nova, Deus está sondando o seu coração. Talvez existam pessoas melhores, mais preparadas que você na sua casa, no meio dos que você conhece, mas Deus escolheu você, como Ele escolheu Davi. Deixa eu dizer, Deus escolheu você na sua casa para ser um adorador, para ser alguém que tenha comunhão com Ele. Deus escolheu você porque Ele sonda o seu coração. Ele quer ter aliança com você. Deus quer ter aliança com você. Sinta-se hoje movido pelo Senhor a essa consciência da escolha. Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Deus escolheu você para ser testemunha, porque Ele sonda o coração. Ele não vê as aparências, Ele vê as possibilidades que talvez você nem enxergue, mas Deus está enxergando e Ele te escolheu.
Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje da presença de Deus? O Senhor não escolhe pelas aparências externas, mas pelo que vê ao sondar os corações. Ele escolheu Davi, o improvável, aquele humilde pastor, esquecido, mas escolhido por Deus. Lembremos-nos de que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Os que aparentemente são nécios para confundir os que se acham sábios. É assim que acontece as escolhas de Deus. Então, eu vou dizer para você, não resista, ceda. Deus está escolhendo você, Deus escolheu você para um propósito. Deus tem propósito para a sua vida, mas você precisa dizer sim. E o Espírito do Senhor é quem capacita, o Espírito do Senhor é quem forja, é quem forma, é quem conduz. Não seja orgulhoso, seja humilde, porque Deus escolheu você. Vamos rezar? Senhor, obrigado por ter me escolhido, não sou o melhor, não sou o melhor da minha casa, não sou o melhor dos meus amigos, não sou o melhor talvez na consciência da sociedade, diante daquilo que a sociedade espera, mas o Senhor me escolheu e eu quero ser cada vez mais conduzido pelo Seu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor escolheu muitas pessoas, aqueles que estão agora rezando comigo. Existem escolhas específicas ao sacerdócio, à vida consagrada, à vida em comunidade. E agora, Senhor Deus, confirma esses improváveis na sua escolha e encoraja-os. Retira-os de qualquer realidade de medo e insegurança e faça com que eles confiem na ação do Espírito Santo que os conduzirá na plena vontade do Senhor e os capacitará para o chamado que o Senhor os faz. Amém. É exatamente isso. Não tenha medo. Se Deus o chamou, o escolheu, improvável como você é, Ele te escolheu para fazer a diferença nessa geração e é o Espírito Santo que vai te conduzir. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.